16 de maio de 2012, hoje é um dia que entra para a história como o dia em que o Brasil, a exemplo de tantos países que viveram períodos de exceção, assume firme e decididamente o compromisso de esclarecer fatos que permanecem há tanto tempo impedidos de vir à luz, para além de preencher lacunas históricas, acalmar corações e mentes e a angústia de tantas famílias que ainda não sabem o paradeiro e a morte, principalmente a morte dos seus entes queridos. A partir de hoje, 7 homens e mulheres têm o compromisso de esclarecer violações de direitos humanos praticadas entre 46 e 88, a fim de efetivar, como diz o texto de sua Constituição, o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Ao instalar hoje a Comissão Nacional da Verdade, a presidenta Dilma Rousseff, num ato que evidencia de maneira inquestionável o grau de maturidade política vivido pelo país, dá um passo decisivo para que sejam preenchidas lacunas que permanecem vazias desde o fim da ditadura militar e que a volta ao regime democrático ainda não preencheu. Durante 2 períodos de regime militar, as liberdades e garantias individuais e políticas foram violadas e a função desta comissão é apurar crimes de Estado. Agora, cabe a esses cidadãos e cidadãs, membros da comissão, analisar casos de tortura, mortes, desaparecimentos, ocultação de cadáveres, mesmo que no exterior, buscando, como está explícito em sua própria denominação, a verdade dos fatos. Nos últimos 2 anos e meio, muitas polêmicas e negociações em torno da implantação e da própria missão da comissão. Agora, ela começa por buscar explicações sobre o destino dos desaparecidos políticos. Apesar das famílias dos desaparecidos já terem obtido do Estado o reconhecimento oficial da situação, elas têm sim o direito de saber as circunstâncias em que aconteceram mortes e o desaparecimento, e, se possível, a localização dos corpos de seus filhos, maridos, esposas, amigos, até hoje sem destino conhecido. Não cabe falar em revanchismo e o próprio ato de instalação da Comissão da Verdade mostra que ela é, antes de tudo, que foi um ato muito forte. É um desejo nacional, como nós podemos ver, tantas pessoas de diferentes partidos, de diferentes matizes, de diferentes posições ali juntos. E o gesto da presidenta de convidar para a cerimônia os ex-presidentes Sarney, Collor, Fernando Henrique Cardoso e Lula, além de diversas autoridades, inclusive as militares, é uma evidente demonstração do acerto da comissão. Estavam todos presentes. Como fez questão de dizer a presidenta Dilma na solenidade, a Comissão da Verdade não é uma iniciativa dela ou de seu governo, mas uma medida de Estado. E sua função responde à necessidade imperiosa de conhecer a nossa história com a total transparência da verdade, sem intromissão, e isso ela frisou com muito cuidado, sem intromissão do governo, mas com total apoio dele. A Comissão Nacional da Verdade é uma conquista da sociedade, um avanço democrático e uma resposta aos que ainda sofrem pelas consequências de um período negro da nossa história. E, como destacou a presidenta Dilma, tem também um papel didático, o de permitir que a juventude brasileira, que merece a verdade, tenha acesso à verdade factual para conhecer a nossa história, formar suas opiniões e tornarem-se cidadãos que não permitam a repetição dos erros cometidos. Para terminar, eu cito mais uma vez a presidente Dilma e faço minhas as suas palavras quando disse que a força pode esconder a verdade, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazê-la à luz. Por esse tempo, hoje, esse tempo chegou. Foi muito emocionante toda essa reunião hoje, e principalmente por sentir o empenho da presidenta
em realizar essa grande união nacional e o empenho que foi exitoso, pelo que pudemos ali observar e pelo nível de bom senso, maturidade das pessoas que pertencem, foram nomeadas a essa comissão. Eu fiquei pessoalmente extremamente feliz e também feliz com a presença de uma psicanalista, a Maria Rita Kell, que vai poder certamente observar aspectos e fazer considerações que são bastante diferentes pela sua própria origem. Agora, mudando totalmente de assunto, eu gostaria de falar de um assunto que é péssimo, é um assunto difícil, horrível para todos os brasileiros, que é a questão do transporte no Brasil, como é que está acontecendo. Abre-se o jornal e a gente vê greve, vê o transporte tumultuado, vê os cidadãos demorando 2 horas e meia, se não 3, para chegar nas suas residências. E hoje de manhã, a minha cidade, a cidade de São Paulo, sofreu de novo uma hecatombe no meio de transporte, com um acidente no metrô. Nós tivemos uma colisão de trens de metrô, que nunca tinha ocorrido, deixando mais de 30 feridos. Foram 33 pessoas que ficaram feridas no acidente, em 2 trens da linha 3 vermelha do metrô de São Paulo, e de acordo com o Corpo de Bombeiros. A colisão ocorreu de manhã, por volta das 10 horas, e o resgate foi encerrado por volta das 11h30. E isso tudo ocorre na Zona Leste, que a gente fala aqui para o Brasil. A Zona Leste, onde mora quase metade da população da capital de 11 milhões na cidade de São Paulo, que usam o metrô de São Paulo. E quando não usam o metrô, usam o radial, que também é outro inferno, para dizer com toda clareza, como meio de transporte, levando às vezes 2 horas e meia, 3 horas para chegar no seu local de trabalho. Agora, o mais sério é que até meio-dia, que foi a última informação que eu tive, o metrô não sabia informar as causas do acidente, mas já a Secretaria de Segurança Pública está abrindo inquérito, mas já comunicaram que, segundo o secretário-geral do Sindicato dos Metroviários, provavelmente o que fez parar um trem foi que uma falha no sistema de automoção, e que o sindicalista que estava nessa hora reunido com a direção do metrô, ele coloca que o sistema automático que faz um trem parar quando o outro está à frente não funcionou. Quer dizer, não pode ter, ele reitera que não pode ter havido falha humana, porque esse sistema é automático. Se não houve falha humana, houve uma falha do sistema. E que a gente sabe que quando sistemas desse tipo não funcionam, é porque esses sistemas não têm a manutenção adequada. Então, além de São Paulo não ter os quilômetros de metrô que já poderíamos ter e que não temos, né, pelas gestões que vêm ocupando o cargo no governo paulista, começou o nosso metrô junto com a Cidade do México, que hoje tem 270 quilômetros de metrô, e nós mal atingimos 80 quilômetros. E agora, a pouca quilometragem que nós temos, e que já é abarrotada de gente, porque também não teve desenvolvido uma política de se levar os trabalhos para a periferia, como eu estava dizendo, mais de 5 milhões moram na Zona Leste, não tem trabalho na Zona Leste, tem que vir para o centro. O que nós temos é a população da periferia da cidade tendo que ir para o centro. E aí, tendo que aguentar quilômetros e quilômetros de fila, e agora um metrô que ainda era um dos meios de transporte sem manutenção. Muito obrigada, senhor presidente.